Deus te abençoe. Amém. Boa tarde. Vamos lá, eu aprendi. Meu nome é Ellen Pires, eu sou uma filha amada do Senhor em restauração. Amém? Que coisa boa. Olha, eu fico muito feliz de estar aqui nessa tarde e eu vim pensando e agradecendo a Deus porque nossa igreja está vivendo esse momento, esse final de semana. E vim pensando no tanto que Deus, Ele se importa com as crianças. Por quê? Num congresso como esse, uma conferência como essa, que poderiam ter tantas palestras, nosso pastor, junto da Bruna, junto da sua equipe, pensou nas nossas crianças. E isso não tem preço, viu, pastor? Isso é uma bênção, porque não estamos nos esquecendo dos nossos pequenos. Eu sou suspeita para falar disso, né? Como mãe, como ministra de crianças. Mas quando eu vejo outras pessoas, outras organizações, outros líderes que trabalham com tantas outras questões, tantas outras situações se importando com as crianças, eu me alegro muito. Eu falo, Senhor, o Senhor tem nos ensinado a dar a importância que o Senhor dá para elas. Amém? Por isso eu quero que você abra sua Bíblia. É um texto muito, muito conhecido, mas ele me mostra isso. Toda vez que a gente fala de ministério de criança, de pai, de mãe, de família, a gente se lembra disso. Que é lá em Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 15, que mostra o que Jesus nos ensinou a fazer com as nossas crianças, que foi o que a organização dessa conferência também fez. Diz assim, o povo também estava trazendo crianças para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Nós vemos aqui multidões se aproximando de Jesus. Eu imagino mães, porque eu faria isso, gente. Jesus está passando, eu estenderia minhas filhas. Senhor, só toca nelas em nome de Jesus. Não é assim que a gente faz? A gente pensa no que aonde Jesus está, eu quero que minhas filhas estejam ali envolvidas. Então, as mães, eu imagino os pais, as avós, né? Os tios, quem ainda tem o costume de ter padrinhos e madrinhas, né? Vou levar, eu sou a Dinda, vou levar meus sobrinhos, meus afilhados para o Senhor tocar, né? E a Bíblia vai nos dizer que quem estava ali repreendendo, dizendo que estava atrapalhando, prejudicando ali o trabalho do mestre, os próprios discípulos, né? Então, ali, o nosso mestre, Jesus, ele fala, não impeçam, deixe que venham até a mim. E eu fico imaginando quando fala assim, Jesus chamou a si. Sabe o que eu imagino a cena? Aquela multidão, Jesus assim, pegando uma e se abaixando e chegando para perto assim, sabe? Ou pegando no colo e deixem que as crianças fiquem perto de mim. E que nós sejamos esses discípulos, esses filhos amados de Deus que não impede, mas que leva, né? Que aponta o caminho para Jesus. Quantos aqui são pais e mães de crianças? Quantos aqui têm idade, tem filhos em idade ainda de criança? Amém. Quantos aqui são avós e avós de crianças pequenas? Muito bom. Quantos aqui são tios e tias, ou de sangue ou do coração? Tem aquele sobrinho amado, aquela criança. Então, todo mundo aqui tem uma criança que precisa amar e cuidar e é responsável por ela. E eu quero dizer para você que é pai e mãe, aqui agora, que nós vamos comentar aqui e falar rapidamente, tem a ver com você, amém? E vocês outros que também estão envolvidos com crianças, Deus muitas das vezes vai levantar você para alertar um pai e uma mãe. Você que é vó, você que é vô, vou te falar uma coisa. Vocês, né, os avós, eu dou graças a Deus pelos avós das minhas filhas. Eu não tenho
o que dizer deles em relação assim? Tem mãe que fala assim, ai, minha mãe se mete, minha sogra se mete. Graças a Deus que a minha mãe e minha sogra se metem, porque me ajudam, me orientam. Não é sem a minha autorização. Não educam as minhas filhas, essa é minha responsabilidade. Não se metem se eu quero botar uma roupa dessa cor, não é isso. Mas quantas vezes a minha mãe e a minha sogra já falaram assim, Ellen, o que você acha? Isso em relação a Laura. E eu pensar e eu refletir. Depois eu falei, poxa, minha sogra tem razão sobre isso? Minha mãe tem razão. Ou não, mãe, acho que não, acho que é o que eu estou pensando mesmo. E está tudo bem. Às vezes a gente se fecha para os conselhos das outras pessoas. E a gente precisa estar atento. Às vezes Deus está usando essas pessoas para nos alertar, né? Então, você que é avô, que é tio, que é avó aqui, se o Senhor estiver te incomodando em algo em relação a uma criança, fale com respeito, com educação, não fale perto da criança para não expor, ore antes, e tudo que você receber nessa palestra de hoje, se você se lembrar de alguma criança, eu tenho certeza que Deus pode te mostrar uma criança hoje que vai precisar desse conselho, da mãe, do pai vai precisar dessa orientação. Não se cale. Chame à parte, ore por isso primeiro e fale, posso falar com você sobre isso? Tenho percebido, vou orar por você em relação a isso e seja a boca de Deus na vida dessa família, amém? Porque não podemos nos calar. Como que nós podemos identificar e ajudar uma criança que está sofrendo com depressão ou ansiedade? Primeira coisa, acreditar que criança pode ter depressão e ansiedade. Porque acontece, né? Então, a gente precisa primeiro acreditar, com base nos dados que não são do senso comum. Minha vizinha já teve. Não é isso. É pesquisa científica. A Organização Mundial de Saúde, ela já tem, são poucos os dados ainda em relação das crianças. Os profissionais de saúde aqui podem até me ajudar nesse sentido, porque ainda são poucas as pesquisas, mas sim, nós temos cerca de 1 a 3% de crianças e adolescentes que sofrem com essa questão da depressão e da ansiedade ainda na infância. Mas temos uma boa notícia. Qual é a boa notícia? É que a família tem um papel fundamental para evitar que a doença se instale e se manifeste. A família, uma família que está atenta aos sinais das nossas crianças, pode evitar que esse mal se instale nessa geração. Então, você pode erguer sua mão bem alto e falar assim, eu estarei atento. Mais alto, eu estarei atento. Amém, muito bom. Então, nós estamos vivendo dias em que essas questões, emocionais, psíquicas, em relação a qualquer idade, de criança, de adulto, ela está ganhando uma força, Principalmente depois dessa questão da pandemia, em que estamos falando ainda mais sobre saúde emocional. A gente poderia, não tem tempo, mas a gente poderia falar muito aqui só sobre esse momento da pandemia, o quanto afetou as nossas crianças, que pararam de ir para a rua, pararam de brincar, pararam de ir para a escola, pararam de ter contato até com os avós, com os idosos, com a sua família. Nós sabemos o que nós passamos, quem tem criança, quem convive com criança e o que ainda estamos passando, com criança dentro de casa. Eu passei essa fase toda ainda em apartamento, você imagina, sem poder ir para o play, sem poder ir para uma pracinha, E a minha filha mais velha de 5 anos, ela é extremamente relacional. Para ela só é legal se tiver com outra pessoa. Ela não gosta de ficar sozinha, ela não fica sozinha. O negócio dela é sair de casa, é passear, é estar com os amigos, tudo. Não precisa nem ter brinquedo, mas se ela está sentada numa calçada, brincando com a amiguinha dela, tá tudo bem, passar horas que ela nem vê. Imagina tirar isso de uma criança, Então, está em foco esse assunto da questão emocional do adulto, do jovem, mas não podemos esquecer das nossas crianças, que elas sofrem, que elas sentem, que elas também têm as suas emoções, e a gente precisa entender que elas também são passíveis de viverem essas situações difíceis. Pode passar.
Como identificar a depressão nas crianças, né? Em crianças. Nesse tempo, né? Eu aqui estou falando, eu sou ministra de crianças aqui dessa igreja, sou mãe, né? Também de criança, 5 e 2 anos e meio. Mas a minha maior experiência nesse assunto são os relatos. Tanto que eu já ouvi nessa caminhada, né, de Ministério de Crianças, trabalhando com crianças, recebendo pais e mães falando que estão preocupadas com as emoções dos seus filhos, das crianças, o que elas têm passado. Então, aqui, eu não vou falar baseada, né, ou explicar para você o que é uma depressão, ou o que é ansiedade, porque eu não sou psicóloga. Mas eu quero falar de como pai, como mãe, como tio, como avô, como igreja do Senhor, o que a gente precisa saber sobre isso, estar atento. Como a gente falou, eu vou ficar atento. Então, é baseado nisso que eu quero falar com vocês. Então, como que eu posso identificar depressão? Uma tristeza profunda. Criança sofre? Criança chora? Demais, né? Se a criança chora, ela está normal, porque é normal a criança chorar. Um bebê recém-nascido, o que ele mais sabe fazer para se comunicar é chorar. Tá com fome? Chora. Tá com frio? Chora. Tá com calor? Chora, né? Tá querendo dormir com sono. Ele não pede, mamãe, quero dormir. Nem criança grande pede para dormir, que ela não entende que ela precisa dormir. Ela é obrigada a dormir. A gente fala, meu filho, você está cansado. Esse estresse todo aí é sono. Vá dormir, né? Então, um bebê já nasce se comunicando pelo choro. Então, é normal a criança ficar triste. Porque pai e mãe frustra a criança toda hora, não é, coxinha? A gente toda hora está frustrando. Que eles acham que pode fazer coisas assim absurdas, né? Mãe, mas eu quero. Filha, mas não pode, né? Então, a gente está o tempo inteiro fazendo a nossa criança, nosso filho chorar. Porque é assim que eles se comunicam. Ai, mãe. Tem aquelas que, pelo temperamento, né, a identidade que já está sendo formada, já está sendo desenvolvida, choram ainda muito mais. São os dramáticos. Céus, ouvido. Tem aqueles que são mais fortes. Eu não vou chorar, que eu não vou mostrar para minha mãe, para meu pai, que eu fiquei chateada com isso. Tem essas também, né? Então, a gente precisa conhecer as nossas crianças. Conheça o seu filho. Gente, que coisa, como se fala? Isso é óbvio, que coisa óbvia. Eu conheço meu filho, sabe que às vezes não? Sabe que às vezes a gente gera o bebê na nossa barriga, mãe, e a gente não conhece nosso filho. O meu marido já disse isso para mim, eu falando alguma coisa sobre a Laura, eu falei assim, ué, você não conhece sua filha não? Aí ela é assim, você não é assim, mas ela é. Aí oh meu Deus, é verdade, estou querendo fazer com minha filha o que eu gostaria que fizesse comigo, mas ela é de outra maneira, porque ela é um outro ser, ela é uma outra pessoa, ela não sou eu, ela não é o meu marido, ela é diferente. E aí, gente, dá trabalho você conhecer seu filho e sua filha. Dá trabalho você entender como que aquela cabecinha, aquele ser pensa e reage diante das situações. Então, precisamos conhecer as nossas crianças. E aí entender, peraí, tá triste, normal. Vai se frustrar? Normal. Vai sofrer com alguma situação? Também é normal, sofrer e chorar. Não fale para o seu filho engolir o choro, não. Deixa chorar. O que você pode falar assim, brigou, e você é que está na razão, você está certo, ele que estava desautorizando, indisciplinado, corrigiu. O que a gente pode fazer assim, filho, agora vai chorar lá no seu quarto. Isso sim, mas mandar parar de chorar? Não. Deixa a criança botar para fora. Isso faz bem. Nós fomos criados de uma maneira diferente. Eu ainda, sou jovem, né? Vocês estão vendo. Eu ainda tive o privilégio, assim, de ter pais que, como já não foram criados assim, já tentaram mudar um pouquinho. Mas talvez você seja de uma geração que foi criada assim. Engole o choro, menino. Você não pode chorar. Não, seja homem, homem não chora, se você é homem, né? Então, assim, porque fomos ensinados assim. As gerações antigas foram educadas na base do autoritarismo, da pressão, da punição, não na instrução, como a Bíblia nos ensina. Não na correção, né, como a Bíblia nos ensina. Então, a gente, graças a Deus, está tendo a oportunidade de ouvir mais sobre criação de filhos à luz da Bíblia. Estamos acertando mais também,
para a glória de Deus, né? Então, a gente precisa perceber que as nossas crianças têm o sentimento delas. Mas, Ellen, tá, criança chora, criança sofre, mas quando que eu vou identificar que aquilo pode se tornar um problema maior? Aí é que está o segredo, né? Como que esse choro todo, essa tristeza que está profunda, se torna realmente uma doença, uma questão mais séria? O que eu faço? Então, aí é que vai a resposta para a gente. Quando a gente precisa diferenciar a depressão de uma tristeza do dia a dia. Quando aquilo tem intensidade. Fala comigo, intensidade. Isso. A persistência, fale comigo. E as mudanças dos hábitos normais da criança começarem a ser alterados. Então, vamos de novo. Quando que eu vou diferenciar uma tristeza de uma criança que ficou frustrada por alguma questão do dia a dia, de algo mais sério, de uma depressão, né? De algo que precisa, talvez, aí de uma atenção maior. Quando? Quando aquilo está intenso, ou seja, não está sendo só um choro, aquilo está intenso demais, está mais forte. Às vezes não é choro só, viu, gente? Às vezes é só tristeza, a criança está abatida, está apática, e isso está intenso demais. Quando há uma persistência, ou seja, um dia aquela criança estava triste, agora está uma semana inteira. Peraí, está alguma coisa acontecendo. Por quê, gente? Que criança chora e esquece, não é assim? Brigou ou caiu. Até a gente fica assim, meu Deus, mas ralou feio. Mas às vezes ela chora um pouquinho para fazer aquela dor meio, mostrou que está com dor. Passou o remedinho, a criança está brincando de novo. Então, até aí tudo normal, né? Mas aquilo está insistente, está grande, está com uma intensidade muito grande e está constante, aí você já precisa se atentar. Outra coisa muito importante, que é o terceiro que a gente colocou ali, quando traz uma mudança de hábito. Gente, meu filho não faz isso. Isso não está normal. Ela não acorda assim. Ela não dá, porque criança, gente, ela repete. Ela é daquele jeito, né? A gente já sabe, a gente já conhece a nossa criança. Quando a gente começa a perceber, opa, tem alguma coisa estranha. Está grande demais, está persistente, está sempre acontecendo e está mudando um hábito dela. Por exemplo, ama ir para a escola. Começou a ficar, mãe, não quero ir para a escola, pai, não quero ir para a escola, não gosto mais da escola. Começa a se preocupar. Tem alguma coisa na escola acontecendo. Ah, Ellen, mas é criança não gosta de estudar, mas estava gostando, estava indo tudo bem. Então, o que está acontecendo? A gente precisa investigar. Então, se tem intensidade, persistência e causou uma mudança de hábito, a gente precisa se atentar, né? Outra coisa que a gente precisa ficar muito atento. Quando uma criança passa por alguma situação traumática. Por exemplo, separação dos pais. Toda criança que enfrenta uma separação dos pais precisa de acompanhamento profissional. Não pense que mas a gente já explicou, ela é muito madura, tá tudo bem, ela não chorou, não vai nessa. Precisa de um acompanhamento. Precisa dessa escuta que não é a do pai, não é a da mãe, é de um profissional. Então, passou por algum evento traumático, que pode ser o quê, gente? Além dessa questão triste do divórcio, né, da separação. Mudança de colégio. Criança pode sofrer com isso. Né? A morte de uma pessoa querida. Gente, nessa pandemia, nós temos aqui crianças na nossa igreja, muitas que perderam uma professora queridíssima. Queridíssima. E como elas sofreram com isso, como elas precisaram lidar com luto. Até a morte, gente, de um animalzinho de estimação. Criança sente, criança sofre com isso. Então, após um evento traumático, alguma coisa que mudou a rotina daquela criança, uma mudança de casa, né? Uma mudança de amizade, um amigo da escola mudou de escola. Aí você pode perceber, não quer mais ir para a escola. Por quê? Porque perdeu o amigo não está mais lá. E são coisas que às vezes a gente fala assim, que bobeira, gente, faz outra amizade. Porque acha que adulto resolve as coisas assim, mas criança não. Então, a gente precisa
estar atento. Aconteceu alguma coisa na sua família que mudou um pouco a rotina, mudou um pouco a convivência, qualquer coisa, fique atento. Deixa eu ver como meu filho vai se comportar com essa mudança. Deixa eu ver como ele vai reagir a isso. Fique atento, né? Sintomas principais sintomas, isso aqui baseado nas pesquisas, nos dados médicos mesmo, que a gente precisa se atentar. Vocês conseguem enxergar daí? Consegue? Podemos ler juntos, então? Sentimentos de desesperança, dificuldade de memória ou raciocínio, angústia, pessimismo, agressividade. Olha aí, gente, a criança não é violenta à toa. A criança não tem um mau comportamento à toa. Gente, essa criança não presta, gente, não vale nada. Tem alguma coisa. Pode ficar ligado. Falta de apetite, tronco arqueado, falta de prazer em executar atividades, isolamento. Fique atento às crianças que não brincam com outras crianças, que ficam muito no cantinho, sozinhas. Apatia, vamos lá. Insônia ou sono excessivo que não satisfaz, desatenção em tudo que tenta fazer, queixas de dores, baixa autoestima e sentimento de inferioridade, ideia de suicídio ou pensamento de tragédias ou morte, sensação frequente de cansaço ou perda de energia. Gente, se a criança está brincando, fica feliz. Se está agitada, fica feliz, é muita saúde. Sentimento de culpa, dificuldade de se afastar da mãe. Precisamos ficar atento, não é só muito amor pela mãe, não, pode ser alguma coisa. Medos e aflições de abandono e rejeição. Vamos ler isso bem forte juntos? Vamos lá, ao primeiro sinal? Ao primeiro sinal de depressão, os pais devem acolher a criança e encaminhá-la a um profissional o mais rápido possível. A gente tem vergonha e medo e sei lá o que, preconceito de dizer que o nosso filho precisa de ajuda. E está tudo bem se precisar. Em nome de Jesus, né? Se perceber qualquer um desses, fique atento. Para começar, fique atento, porque também tem aquele outro lado que a gente acha que tudo é gravíssimo, né? E não ajuda também. Então é assim, mantendo a calma, mantendo o equilíbrio, pensar assim, isso tá, como eu falei, intenso, persistente. Um desses sintomas tá insistente, persistente, tá mudando o hábito. O que custa procurar uma ajuda profissional? Vai custar nosso tempo, talvez nosso dinheiro, mas é a vida do nosso filho, vale qualquer sacrifício, não é verdade, gente? Vale tudo. Se o nosso filho está com uma febre, a gente não corre para o médico, para emergência? Então, um problema, uma questão emocional, ela precisa ser considerada como qualquer outra ferida, machucado no corpo do nosso filho, da nossa criança. Se ralou, a gente não vai passar um remédio ou a gente vai ignorar. Pelo menos uma água com sabão a gente não vai passar no joelho da criança. Você não vai se atentar. Ih, machucou, meu filho, deixa a mamãe ver. O beijinho da mamãe que sara tudo. Luísa faz questão, de 2 anos, questão de dar beijo aonde machucou. Então não importa só você dar um beijo, não é aí, mamãe, é aqui, é aqui, é aqui. Aí você tem que se virar para dar um beijinho aonde machucou. Então a gente não para dar atenção ao machucado, né? A dor de barriga, a gente não vai para emergência correndo, e mãe tem disso, né? Não está bem, estou sentindo, não está bem, é alguma coisa, pega, vou levar na emergência, vou ligar para o pediatra. A gente não faz isso quando o nosso filho está com alguma questão física. Então, em nome de Jesus, vamos nos atentar para as questões emocionais. Se algum desses sintomas está insistindo, é algo que você já está percebendo. Isso aconteceu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Tem alguma coisa. Procure ajuda. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Procure alguém. Agora, né, com o CR, nós temos essa facilidade de ter aqui um pastorzão que a gente pode... Pastor, quem eu posso? Tem indicação? Tem uma psicóloga cristã
né? Olha que bênção. Eu conheço já. Se alguém precisar, eu já tenho uma indicação. Bênção demais. Então, e eu falo isso para os pais. Alguém me fala assim, procura. No mais, você vai ouvir que seu filho assim, tá tudo bem, mãezinha. Foi alguma questão assim, ai, amém, tá tudo bem. Você segue a vida. Mas você se preocupou e fez algo em relação a isso. Gente, esses sinais, eles não são deterministas. Isso não determina quem seu filho é. Se o seu filho tem qualquer questão emocional, meu filho é um doente. Não. Meu filho, ele é maluco. Ele tem um probleminha. A gente fala assim, essa criança tem um probleminha, né? Não vamos lidar com isso. Meu filho está tratando, tem alguma questão. Eu faço terapia, Ellen Pires, faço terapia. Amo fazer terapia. Faço há anos, amo. Minha psicóloga é cristã. Como sou abençoada por isso. Por isso que eu falei que eu estou em restauração. É uma bênção fazer terapia. Né? Então, qual é o problema? E psicóloga, gente, tem tantas ferramentas, são tantos jogos, eles jogam, que não é ruim para a criança não, viu? Você vai achar assim, meu filho... Não, é uma grande brincadeira, né? As psicólogas sérias, né? Elas brincam, elas usam jogos, elas usam estratégias que, como pai e mãe, às vezes a gente não vai conseguir, né? Sobre ansiedade, né? A ansiedade, gente, quem aqui convive com criança sabe que é algo que a gente já lida, normalmente. Porque assim, que dia é meu aniversário? Falta 10 meses para o aniversário, ele já está pensando no tema da festa. Não é assim, gente? Quem sabe que é assim? É assim, né? Já está pensando em tudo, já quer saber as coisas. Vamos para a casa da vovó no sábado. Hoje é sábado, mãe? Chegou o sábado, mãe? Vamos viajar, estamos no carro. Já chegou? Já chegou? Já chegou? Criança já é naturalmente ansiosa. Por quê? Porque elas não têm uma noção do tempo das coisas. Então, eu canto o dia inteiro para minha filha de 5 anos assim, temos que aprender a esperar. Quem canta isso para o filho também? Eu canto o dia inteiro. Mãe, já é agora, mãe, já está na hora de ir para a igreja, mãe, já está na... Minha filha, olha ali, quando o relógio chegar ali naquele ponteiro é a hora. Eles não entendem ainda. A criança está em desenvolvimento. Então, naturalmente, lidamos com as questões de ansiedade, né? Porque elas têm grandes expectativas, elas têm aquela dorzinha, o friozinho na barriga, elas sentem tudo isso. Cabe a nós, os adultos, equilibrados em restauração. Porque se você é uma mãe ansiosa que sofre de ansiedade, um pai ansioso, você precisa tratar, porque... Tem dados de que pais ansiosos, é certo que a criança também vai ser. Então, a gente precisa se ajustar primeiro. Por exemplo, lá em casa, nós temos o cuidado do que a gente fala para os nossos filhos. Por exemplo, nós estamos em mudança, esse final de semana, uma loucura, que um monte de caixa, tipo assim, ó, mudando de apartamento para uma casa, uma resposta de oração da Laura na pandemia. Acabei de falar que foi uma luta em apartamento, né? Mas a vitória chegou. E aí, nós não falamos assim, com muito tempo de antecedência que nós íamos mudar, porque, gente, não ia dormir mais. Eu ia ficar louca. Então, mas eu também pensei, mas também não posso falar em cima da hora, porque ela precisa do tempo de digerir tudo isso. Ela tem 5 anos, ela vai ter que se despedir desse apartamento que ela nasceu, ela não conhece outra casa. Então, nós falamos com o espaço de 1 semana. Para ela saber contar os dias. Quando chegar aqui, nesse 7º dia, é o dia que nós vamos. Então, ela começou a entender. Mãe, é hoje? Não, é amanhã. Então, foi entendendo. Quando que é algo que a gente precisa se preocupar? A ansiedade. Quando? Como que é? Quando elas vierem acompanhadas de pensamentos ruins, catastróficos. Por exemplo, vamos supor que é algo que eu já precisaria falar com a Laura em relação à mudança. Ela está ansiosa com a mudança, só fala disso. Não tá demorando a dormir, está acordando cedíssima, achando que já é o dia. Está acontecendo isso. Para mim, até então, uma ansiedade normal. Mas se começasse estou com dor de barriga, estou com falta de ar, né? Ou algo assim, e se não der certo? E se a gente perder a casa? E se o nosso apartamento pegar fogo? Porque são pensamentos catastróficos
que é porque alguma coisa já passou do limite, já não é aquela ansiedade normal da criança. Então, se vier acompanhada de sentimento de que tudo está dando errado, comigo sempre dá errado, né? Ou algo no comportamento, assim como a depressão mudou o hábito, está intenso, está forte, já precisamos recorrer a uma ajuda profissional. Então, 10% das crianças e adolescentes sofrem com um quadro de ansiedade. Ansiedade é pesado. E aí, gente, o que eu quero falar para vocês aqui para encerrar? É pouco tempo, né? Mas é um panorama assim geral. O que eu posso fazer se eu perceber que meu filho é ansioso, já está fazendo mal a ele? Tem coisas que, como pais, nós precisamos fazer e nós podemos fazer. Como eu falei lá no início, algumas coisas a família pode detectar e fazer algo por essa criança. Então, a ansiedade que está acima do normal, gerando medo, preocupação, que é desproporcional aos acontecimentos. Por exemplo, é desproporcional. É normal uma criança de 5 anos estar ansiosa, agitada com a mudança de uma casa. É normal, né? Mas quando isso está desproporcional ao acontecimento, a gente não está acontecendo nada demais, mudança nenhuma na casa, e aquela criança está muito agitada, está com falta de ar, está querendo que chegue outro dia, a gente precisa ficar atento, né? Então, o que fazer? O que nós podemos fazer? Perceber os sintomas, assim como a depressão: aperto no peito, tontura, falta de ar, tremor, suor, boca seca, respiração curta, palpitação, frio na barriga, dor muscular, dor de cabeça, vontade frequente de ir no banheiro. São alguns dos sintomas de ansiedade infantil. Nós precisamos conversar com as crianças. Abaixar um pouquinho e dar ouvidos. Por que você está assim, agitado? Por que você está nervoso? Por que você está preocupado? Por que você tem pensado nisso? Fala para a mamãe, fala para o papai, fala para a vovó. Conversar com as nossas crianças e tentar entender o que ela está pensando. Criança, às vezes, não consegue expressar, mas comece a perguntar para ela, pelo menos responder sim, não. Dá exemplos. É por isso, por isso? Não. Aí você, não, então não é isso. E se for, é isso, isso, isso? É por isso. Então você vai, tá, e vai indo por esse viés. Conversar com as nossas crianças. Então, as crianças que sofrem de ansiedade, elas têm tendência a pensar tudo de forma negativa, né? Não vou conseguir, não vai dar certo, né? Tudo é não, tudo é negativo. Elas pensam mais no que está dando errado. Não olham que o dia foi lindo e maravilhoso. Elas só olham que naquele momento lá aconteceu tal coisa. Ela fica focada naquilo, no que deu errado. Fique atento, né? Acha que não vai conseguir, que não quer ir. Se a criança não quer ir a algum lugar, nada é à toa. Criança é criança, né? A gente sabe que eles têm a imaturidade do cérebro que fazem elas fazerem criancices. Até aí tudo bem. Mas se é frequente isso, se preocupa com isso. Não quero ir na igreja, 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 não quero. Todo domingo é isso. Peraí, tem alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Tem alguma coisa na igreja, tem alguma coisa no meu filho, alguma coisa aconteceu. Não quero ir para a escola, não quero ir na festa do fulano, não quero ir na casa do fulano. Fique atento, pergunta, valide esse sentimento da criança, né? Se perceber que a criança está assim, não adianta você se irritar com a criança, porque uma pessoa ansiosa já é assim. Se você escuta que você está ansiosa, você já não fica mais ansiosa ainda. Então, criança é a mesma coisa. Se irritar, gritar com a criança, obrigar. Estou falando dentro de um quadro de ansiedade infantil. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Em vez disso, precisa conversar e entender o que ela está sentindo. Se está percebendo sintomas físicos, tenta... Está com palpitação, mãe, não estou conseguindo. Vamos fazer um exercício de respiração. Ensinar a criança. Eu já preciso, não dá tempo aqui de contar, mas eu já precisei. Na pandemia, não foi algo,
diagnosticado uma ansiedade infantil, mas teve picos, teve momentos assim nessa minha filha Laura, como eu falei, é extremamente relacional. O que a gente fez? Eu desenhei um controle junto com ela, um controle de televisão, pintamos juntos, ficamos brincando, recortamos e tal, e ficamos usando aquilo durante semanas. Ela ficava estressada assim, de uma hora para outra, falou assim, pega lá o controle, você está muito nervosa, pega lá. Não adiantava eu brigar com ela. Laura, você está muito nervosa, pelo amor de Deus, você quer? Não adiantava, ela ficava mais ainda. Tentei fazer isso, não resolveu. Então, eu falei assim, aperta aí o botãozinho. Ela pegava o papelzinho que ela fez, apertava. Me acalmei, mamãe. E agora, na mudança, a gente encontrou esse papelzinho de controle no meio dos brinquedos. Ela, mamãe, olha o que eu achei, o meu controle, que quando eu estava muito nervosa, você lembra? Eu lembro. Ela, eu não preciso mais. Guardou. Aí eu, que bom, filha, aprendeu a se controlar, porque criança precisa da nossa ajuda para isso, né? Então, se perceber, tente ajudar a criança a nomear o que ela está sentindo. Estou com raiva, estou com medo, estou com fome. O que ela está sentindo? Vamos dar nomes. Então, não ignore, volta lá. Não ignore os sentimentos da criança. Vamos dizer juntos? Ouça, entenda e valide. Não acha que tudo é bobeira de criança. A gente foi acostumado a dizer isso é coisa de criança. Isso é bobeira de criança. Eu fiz isso, minha mãe fez isso comigo, eu não fiz essa bobeira. Não tinha, gente, no meu tempo eu não podia fazer isso não é assim que a gente faz. Tudo bem, realmente a gente tem que equilibrar, porque senão a gente vai transformar essa geração numa geração o quê? Mimizenta, nada pode, tudo sofre, tudo chora. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando da gente não ignorar. Peraí, deixa eu ouvir o que meu filho está falando, que essa criança está sentindo. Entender, ela está sentindo isso por causa disso daqui. E validar, sim, você está chateada, eu entendi por quê. Teve que sair, teve que mudar de casa, teve que mudar de escola. Eu entendo você, meu filho, não é fácil ter que trocar de escola. Não comece a dizer assim, meu filho, pelo amor de Deus, vai chorar por causa disso. Que bobeira, por causa de que mudou de escola. Aproveita, essa escola é muito melhor. Gente, a criança não entende assim como nós. Então, vamos ouvir. Por quê, meu filho? Porque lá tinha o seu amigo, né? Entendi. Você gostava muito dele, né, meu filho? Sei, entendi. Então, você está com saudade. É por isso que você está sofrendo, é de saudade. Pronto, você ouviu, você entendeu, você validou, você nomeou o sentimento daquela criança, ela vai poder liberar aquilo, porque alguém parou para ouvi-la. Alguém parou para dar atenção a ela. Ela botou aquilo para fora, ela vai ter as ferramentas para melhorar aquela situação. Se é esse exemplo da escola, que tal um dia, então, meu filho, a gente visitar a escola antiga e você rever seu amigo? Pode ser assim, então? Então, vamos voltar para a sua escola nova? E que tal você conhecer novos amigos? Vai ser bom. Vamos lá, então, ver como que é aquele amigo e tal. Então, você oferece ferramentas para que ele controle as suas emoções. Você vai ensinar que aquela dor que ele está sentindo é válida, está sofrendo, está doendo, mas você vai fazer o quê? Ensine que a sua intensidade pode ser diminuída ao modificar os seus pensamentos ou procurar uma alternativa. Esse exemplo da mudança de escola, por exemplo. Você fez o quê? Ouviu, entendeu, validou o sentimento dela, a dor que ela está sentindo e deu ferramentas. Quem sabe a gente não pode então visitar a escola antiga para você ver o seu amigo? E também, aí já mudou a intensidade da dor que está sentindo. Poxa, não é que eu nunca mais vou ver meu amigo, eu posso ver, minha mãe falou que eu posso ir em outro dia ver meu amigo. Aí você vai fazer o quê? Mudar aquele pensamento. Eu tenho certeza que ele também sente saudade de você. Pode ter certeza. E aí você mostra alternativas de visitá-lo, de conhecer pessoas novas nessa escola. Vai ser bom também, porque a criança não entende que vai ser bom, que vai ser ruim para ela. Então, precisa da nossa orientação. Então, nós vamos dizer, filho, vai ser bom. Ore com os seus filhos sobre o que ele sente. É um medo excessivo na madrugada? Por exemplo, meu marido viajou numa missão recentemente para o sertão. Fiquei sozinha com as meninas em casa. E já tinha ficado outras vezes assim também por questões de viagem, né, do ministério, alguma coisa assim.
Mas eu acho que elas chegaram numa idade que elas, naquela noite, se sentiram desprotegidas, mesmo com a minha presença lá. Acho que a falta do pai, né, da figura ali que é o homem que protege tudo. Não, e foi uma noite difícil, porque elas ficaram pedindo para eu fechar tudo. Fecha ali, mãe, fecha ali, mãe. Não sei o quê. Eu, epa, tem alguma coisa aqui, minhas filhas não são disso. Vamos. Então, o que a gente fez? Nós oramos. Eu falei assim, filha, papai está viajando, mas a mamãe está aqui. Mas eu posso falar uma coisa? Deus está nesse lugar. Deus está aqui com vocês. Parem de chorar por achar que vocês vão ficar sozinhas. A mamãe está aqui com vocês e Deus está aqui. Fecha os olhos que a mamãe vai orar. Senhor, em nome de Jesus, tira o medo da Laura, tira o medo da Luísa. Elas estão com medo, Senhor. Mas a tua palavra diz que o Senhor está conosco, que o Senhor coloca anjos em volta da nossa casa. Eu não ignorei. Não pude dizer assim, que bobeira, mãe, eu estou aqui, gente. Para que ela está chorando? O pai está longe. Não, validei aquele sentimento de medo, de tristeza, por saudade. Eu falei, você está com saudade do papai, é por isso que você está assim, chorando toda hora. A mamãe está entendendo, é isso. Vamos fazer uma videochamada aqui para ver o papai um pouquinho? Pronto, já ficaram melhores, né? Então não adianta ignorar e precisamos oferecer essas ferramentas. E, gente, a gente tem ao nosso lado um Deus que se preocupa com as nossas crianças. Então, ore por elas, ore pelas emoções dela. E para a gente encerrar, o que como pais nós podemos fazer para evitar ansiedade e depressão? Meu filho não tem isso, Ellen. Não tem, mas não pense que nunca vai ter. Não pense, eu sou uma mãe maravilhosa, eu sou um pai presente, meus netos só têm uma... Não pense que estamos distante dessa realidade. Então, o que a gente precisa ter? Rotina equilibrada. Criança precisa de rotina. Rotina é um negócio assim, é ruim com ela, é pior sem ela. É difícil manter rotina? Demais. Horário para as coisas? Muito. Com a vida louca que a gente vive. Mas criança precisa de um ambiente seguro de rotina. Horário para dormir, horário para acordar, horário para comer, horário para brincar, horário para fazer as atividades de escola. Estabeleça horários na sua família. Se uma criança tem sono equilibrado, alimentação, higiene, socialização, ela vai ser uma criança mais saudável. Então, ela precisa dormir bem. Criança precisa dormir de 12 a 14 horas por noite. Se ela está dormindo pouco, aquele estresse diário é falta de sono, é falta de dormir. Né? Comida, existe, né, a questão da alimentação. Só se come muito doce, muito chocolate, é uma criança que vai ficar mais agitada. Então, cuidado com a alimentação. Isso é difícil demais. Mas a gente precisa, como pais, como família, cuidar também da alimentação saudável dos nossos filhos. Atenção dos pais e tempo de qualidade. Prioridade na nossa casa, amém? Prioridade. É pai e mãe dando tempo de qualidade. Atenção, não é tempo assim, vai brincando aí, meu filho, vai brincando, mamãe está aqui, né? Não, sem celular. E falando nisso, controle no uso das telas. Até 2 anos, sem telas. Né? 1 hora por dia, se você quiser com as crianças maiores. Agora, se você puder nem dar celular, eu vou te falar, você está fazendo a melhor coisa para os seus filhos. TikTok, Instagram, isso é outra palestra, viu? Já vou até encerrar aqui. Em nome de Jesus, mãe, pai, fique atento, em nome de Jesus. Não tenha medo de ser a mãe e o pai chato. Não, não vai, todo mundo assiste, você não vai assistir. Você não vê esse youtuber, você não vai assistir esse programa, você não vai ter conta no Instagram, você não vai ter conta no TikTok, você não vai imitar essas danças, você não vai. Por que não? Porque, meu Deus, a minha Bíblia está me ensinando que eu sou autoridade na sua vida e você não vai. Amém, gente? Porque é isso que está causando mal aos nossos filhos. Ansiedade, é claro, ela está vendo tudo aqui em 1 minuto, ela recebe tudo que ela quer no celular. Aí você manda ela esperar a comida ficar pronta, ela não vai esperar, vai ficar ansiosa. Por quê? Porque ela está acostumada com um clique ter o que ela quer, o que ela precisa. Então chega, vamos tomar as rédeas da nossa casa. É sem celular, é sem televisão ou com controle. E com controle de conteúdo, além do tempo, conteúdo, o que assiste, o que você está colocando na sua casa. Você vai dar conta disso, eu vou dar conta disso.
diante do Senhor. Então, controle do uso das telas. Atividades ao ar livre. Como precisa disso? Criança subir em árvore, sujar o pé na lama, pular em poça, tomar banho de chuva. Nossa, as crianças precisam disso. As crianças chegam agora, tem uma cor amarelada e anda curvado, porque só fazem isso aqui o dia inteiro. O jogo delas agora é com um amigo online. Não sabe mais brincar, chutar uma bola, brincar de boneca, de casinha, fazer comidinha de lama. Não sabem mais. Em nome de Jesus, vamos resgatar isso, porque isso é saúde emocional para as nossas crianças. Amém? Acabou meu tempo, né? Acabei também. Eu quero dizer que Deus, Ele quer o melhor para a sua criança, para os seus filhos. Então, alguma coisa aqui nessa palestra te incomodou? Poxa, meu neto, tá? Com essa questão. Meu filho, meu sobrinho, já percebi, fica muito no celular. Ore, peça ao Senhor, Senhor, me dá as estratégias, Senhor, me dá sabedoria, em nome de Jesus, para eu falar sobre isso em casa, para eu mudar os hábitos da minha família. O Senhor vai te ajudar. Porque foi assim comigo, não foi fácil não. Eu sou ministra de criança, lido com criança, mas já tive, peraí. Que eu estou fazendo? Dei liberdade para isso. Filha, vamos aqui, não vai assistir mais, não vamos mais. Tive que fazer isso, foi fácil? Claro que não. Muito difícil. Botar ordem dentro de casa é muito difícil. Mas eu tenho Deus ao meu lado, que é o maior interessado em transformar a minha família. E Ele se preocupa com as emoções dos seus filhos, das suas crianças. Amém? Posso orar para encerrar? Pai, muito obrigado a Deus, porque temos tido esse espaço na igreja para falar sobre esses assuntos, Senhor. Muito obrigado. Quanto tempo ficamos, ó Deus, com os nossos ouvidos tampados, ó Deus, com a nossa mente, ó Deus, atrofiando, Senhor, porque não estávamos recebendo direção correta, Senhor, sobre esses assuntos tão importantes sobre o desenvolvimento das nossas crianças. Obrigado, Senhor, porque um novo tempo chegou. Obrigado, Senhor, porque em nome de Jesus, de agora em diante, nós vamos continuar falando, alertando pais e mães e a igreja do Senhor sobre as nossas crianças. Não vamos nos calar, Senhor. Então, ó Pai, eu oro, Pai, para que cada um que está aqui nessa tarde e ouviu, ó Deus, um pouquinho sobre o que conversamos aqui. Pai, se alguma criança que o Senhor tem colocado à nossa frente, seja da nossa casa, da nossa família, do nosso convívio, do nosso bairro, da nossa vizinhança, qualquer criança que esteja passando neste momento por uma depressão, ou por ansiedade, ou qualquer outra questão emocional, Senhor, nos mostra em nome de Jesus, nos revela, Senhor, nos faz ficar atentos, ó Deus, aos sinais que as crianças estão dando, porque nós queremos nos levantar para defender as nossas crianças, ó Deus. Queremos ser agentes de cura para elas, Senhor. Por isso, usa as nossas vidas, seja com os avós aqui presentes, dê sabedoria, Senhor, a eles, seja, ó Deus, com os tios e tias, ó Deus, e em nome de Jesus, eu te peço uma bênção especial nessa tarde para os pais e mães aqui presentes, Senhor, que esses pais e mães se levantem, ó Pai, como líderes na sua casa, líderes enviados pelo Senhor para tomar as rédeas, para dizer não ao que tem que sair da casa, para dizer sim ao hábito da oração, do culto no lar, ó Deus, da leitura da palavra, para que qualquer seta maligna, ó Deus, seja lançada fora da nossa casa, em nome de Jesus, e para que qualquer transtorno, Senhor, emocional, seja curado pela Tua doce presença, usando, Senhor, os métodos que o Senhor tem nos dado, profissionais, ó Deus, a Tua palavra, instrumentos, jogos, seja o que for que o Senhor quiser usar para curar nossas crianças, nós estamos, ó Deus, à Tua disposição. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Muito obrigada, viu? Amém, graças a Deus, gente. Ellen, nós louvamos a Deus pela sua vida. Rosana. Denise, cadê a Denise?
Denise, está escondida, Denise. Denise orou por você a semana toda, Anne. Ela orou por você a semana toda para que esse momento fosse assim, tremendo como foi. Olha, agradecendo a Deus, Denise. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar aqui a máscara. Senhor Deus meu, muito obrigado pela vida da Ellen, Pai, essa ministra que tem amor no que faz, Pai. Ela é uma serva dedicada, Senhor, ela tem um cuidado tão especial com essas crianças, Pai. Que o Senhor venha usar ela cada vez mais, Pai. Que o Senhor venha ungir, Senhor, dar olhos de águia a ela, Pai. Para ela perceber, talvez, aquilo que os pais não possam estar percebendo, Pai. Senhor Deus meu, usa ela, Pai, em todos os cantos que ela estiver, onde tiver uma criança. Se alguma coisa, Senhor, incomodar ela, onde ela estiver, que o Senhor dê a direção a ela, Pai, para que ela possa, Senhor, entrar com providência, Senhor, na vida daquela criança que estiver precisando. Abençoe a vida dela, a vida do Tiago, a vida dos filhos dela, Pai, da Laurinha, da Luísa, do Lucas, Pai, que o Senhor usa, Pai, usa essa serva, Senhor, cada vez mais para o seu ministério, em nome de Jesus, amém.